Marcos 16, versículo 16. Então ele ordenou: saiam pelo mundo, vão a toda parte e anunciem a mensagem com as boas notícias de Deus para todos. Quem crer e for batizado está salvo. Quem se recusar a crer está condenado. Pandemia. Eu queria falar sobre pandemia, num tempo de pandemia, porque num tempo como esse nosso, em que esse nome foi e ganhou muito mais força depois que a OMS atualizou o coronavírus de epidemia para pandemia, que é uma espécie de epidemia, que é essa proliferação em massa, porém em uma determinada região, para evoluir para uma proliferação em escala global. É quando a epidemia rompe as fronteiras. É quando a epidemia não conhece limites. E é bem verdade que a pandemia nos pegou de surpresa, vulneráveis, em casa. Por isso, enquanto eu pensava nas nossas devocionais, a saber, nas segundas e agora também nas quintas-feiras, inclusive já fica aqui um convite para você. Nos acompanhe, as nossas devocionais agora irão ao ar toda segunda e quinta-feira, às 9 da manhã. Para você não só estartar bem a semana, como você continuar bem na quinta-feira e quem sabe estartar bem também o teu final de semana. Mas esse texto de Marcos 16, quando Jesus está indo embora, as últimas palavras de Jesus diante dos 12 discípulos, agora 11, por causa de Judas, saiam pelo mundo, vão a toda parte e preguem o Evangelho. Por que esse texto me saltou o coração? Porque diante da pandemia do Covid-19 e de todas as mazelas econômicas que aparecem, que vão vir posterior ao coronavírus, eu queria falar de uma outra pandemia, de uma pandemia que não mata, de uma pandemia que faz viver. Eu queria falar de uma pandemia que não separa, que ajunta. Por isso, eu queria falar sobre a pandemia da mensagem de Jesus. Aqui em Marcos 16, Jesus ordena que a sua mensagem vire uma pandemia. Aqui ele está falando sobre a pandemia do amor. Aqui ele está falando sobre uma pandemia que sim, essa deve te contagiar. Que sim, essa pandemia deve contaminar você. Aliás, deve fazer de você um hospedeiro a contaminar outras pessoas. É a pandemia da mensagem de Jesus de Nazaré. Enquanto o coronavírus, enquanto o Covid-19 assalta a vida das pessoas, tira a saúde das pessoas, nos coloca em casa, separa famílias, separa relacionamentos. Enquanto isso acontece, a pandemia da mensagem de Jesus aproxima as pessoas, une laços, reata relacionamentos rompidos há muitos anos. A mensagem da pandemia do amor de Jesus. Essa pandemia é contagiosa demais. Não só é contagiosa, como ela deve contagiar a todos. Por isso Jesus está falando de uma pandemia que não deve ser rompida, que não deve ser parada. Por isso eu queria perguntar para você: será que alguma vez você já foi contagiado pela pandemia do amor, que aproxima, que une?
Será que alguma vez você já foi contagiado pela pandemia da mensagem de Jesus de Nazaré? O homem simples, que amou e morreu de amor. Porque talvez você que está me vendo esteja pós-pandemia de Jesus. Talvez você foi alguém que já foi influenciado, que já foi contaminado, que já mergulhou na pandemia de Jesus, mas hoje você não está mais contaminado. Você tomou algumas vacinas, se precaveu, se afastou, e aí o amor de Jesus se esfriou em você. Eu queria te desafiar: volte a frequentar o ambiente da contaminação do amor de Jesus. Volte a se contaminar pela pandemia de Jesus, que aproxima, que une, que traz alegria, que traz esperança. Para um tempo como esse, deixa eu te provocar: seja um contaminado pela pandemia do amor, da mensagem do Jesus de Nazaré, que não decreta guerras, que decreta união. E se você for contaminado, e se você ouvir no teu coração hoje essa pandemia chamar o teu nome, não seja imune a ela, porque ela quer te contaminar para enfim você contaminar outros. Que Jesus te abençoe, que essa semana e que as próximas semanas sejam semanas de bênção na tua vida. Espalhe essa mensagem, espalhe esse amor, começando com esse vídeo. Envie para o máximo de pessoas que você puder. Mostre a elas o quanto você está contaminado pelo amor de Jesus, a tal ponto que é impossível não mandar essa mensagem, porque eu quero espalhar o amor de Jesus para outras pessoas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.